Olá! Bom, hoje então a gente finalmente conversa um pouquinho sobre o livro das Mil e Uma Noites, que na verdade são, nesta edição aqui que eu li, 5 volumes. Eu levei 1 ano e meio para completar essa leitura aproximadamente. Estes livros aqui saíram na última pesquisa que eu fiz aqui no canal sobre os livros mais pedidos por vocês. Curiosamente, um dos livros mais pedidos por vocês foi o livro das Mil e Uma Noites, mas eu não tenho certeza se a pessoa que deixou aquele comentário para depois a gente votar e tudo mais tinha se dado conta de que, né, seria aí um empreendimento de 1 ano e meio, mas não tem problema nenhum, finalizamos hoje, certo? Então, deixa eu mostrar direitinho para vocês. Esta edição aqui que eu li é a edição da Biblioteca Azul. E esta edição aqui, ó, ficou completa durante muito tempo em 4 volumes. Sendo que o primeiro saiu lá em 2005, né? Comprei quando saiu. Então, essa edição aqui em capa dura, toda bonitona, já não existe mais. Estes livros foram reimpressos aí em brochuras. Vocês vão ver que o 5º volume já traz aí a nova padronagem. Mas então, o primeiro volume saiu em 2005. Mais de 15 anos, hein, pessoal? E aí, o 4º volume, que a gente achava que seria o último, não é mesmo? Saiu em 2012. Mas, no ano passado, né, para quem estiver vendo este vídeo aí no futuro, né, 2021, saiu aí o 5º volume. Não sei vocês que também fizeram essa coleção aqui antiguinha, mas eu fiquei meio assim, poxa, como assim 5º volume? Mas tá, segundo o tradutor desta edição da Biblioteca Azul, que aliás é um tradutor aí premiado. Eu não tenho certeza se os demais volumes também foram, mas pelo menos o primeiro foi premiado aí com um jabuti, né? Para quem segue essas premiações, talvez essa seja uma informação importante. Mas como eu ia dizendo, segundo o tradutor aqui desta edição, que é o professor Mamed Mustafa Jarouchi, importante dizer que um dos motivos da tradução premiada foi o fato de que o nosso tradutor traduziu tudo direto do árabe. Como eu ia dizendo, segundo o professor Jarouchi, ainda existem outras histórias de outros manuscritos não traduzidos ainda que podem muito bem virar aí um 6º volume em algum momento. E é importante dizer também que este 5º volume foi traduzido de um manuscrito do século XVII que até então não havia sido traduzido. Então perceba que essa aqui é a primeira tradução, seja lá em qualquer língua for, tá, daquele manuscrito do século XVII. E aqui neste 5º volume você encontra uma história que está completa aqui dentro, que é a história do rei Unamã, os nomes, gente, história do rei Unamã e dos seus descendentes. Portanto, não, vocês não vão encontrar a tradução desta história aqui em outras edições brasileiras ou mesmo ao redor do mundo, certo? Mas então, por este volume aqui conter essa história fechadinha aí da história do rei Unamã, seus filhos, este livro aqui pode ser lido separadamente. Mas cada um dos capítulos contidos aqui neste livro também, né, seguem a estrutura das Mil e Uma Noites direitinho, então cada capítulo é uma noite da Sherazade. A gente já chega lá, mas então, estou me adiantando, não é mesmo? Primeiro vamos entender direitinho o que é o livro das Mil e Uma Noites. Estes livros, na verdade, são uma grande compilação de histórias árabes. São histórias que partem da tradição oral, ou seja, eram histórias contadas aí de pai para filho, ao redor da fogueira, esse tipo de coisa, então. Essas histórias foram se moldando e remoldando ao longo dos séculos. A compilação dessas histórias teve início provavelmente lá pelo século IX. Como eu disse para vocês, existem manuscritos contendo histórias aí que podem ser incrementadas nas Mil e Uma Noites, sendo encontrados até o século XVII, né? Na verdade, registrados no século XVII. Mas a coleção mais consagrada, talvez, data do século XIV. Depois disso, novos manuscritos foram descobertos e foram sendo incorporados, então, à coletânea. Tudo isso para dizer para você que não existe uma edição definitiva das Mil e Uma Noites. Uma edição canônica, completona, original das Mil e Uma Noites. Portanto, não importa a edição que você vai ler. Existem várias edições publicadas aqui no Brasil, inclusive. Você tem esta aqui que eu li, que, né, enfim, a gente pode considerar aí como tradução de uma edição mais consagrada até o 4º volume, depois você tem novos acréscimos. Você tem edições em 2 volumes, em volume único. A minha escolha por essa edição aqui, pessoal, foi muito simples, tá? Em 2005 eu comecei a comprar aqui esses livros. É a coleção que eu tinha em casa, o 5º volume eu ganhei de presente também. Então, assim,
Vou deixar todos os links para onde vocês podem encontrar essas edições brasileiras, aí faça a sua escolha. Quem lê em inglês também, existe uma tradução bem conhecida, que sai em 3 volumes pela editora Penguin também, vou deixar essa opção lá embaixo. E, gente, o céu é limite. Existem histórias em quadrinhos baseadas nas Mil e Uma Noites, recontos em literatura infantil também. Olha, as possibilidades para se conhecer essas histórias são infinitas. E antes que eu me esqueça, deixa eu abrir parênteses aqui para incorporar a youtuber e pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, acione o sininho, enfim, vamos conversar sobre livros, certo? Continuando, só mais um detalhezinho a respeito da minha escolha, pessoal, que talvez faça diferença para alguém aí. Em 2005 nós já tínhamos também outras edições destes livros por aí. Eu optei por começar esta coleção aqui por conta exatamente deste detalhe de que esta aqui era uma tradução feita diretamente do árabe. As demais são traduções das edições francesas, inglesas, então fica aqui esse aviso para vocês também, mas vamos continuar. A origem dessas histórias gera discussões aí entre os estudiosos até hoje. A versão mais aceita é de que essas histórias tenham surgido primeiro lá na Pérsia, teriam chegado também ali à Ásia Ocidental, depois ao norte da África e finalmente chegando ali aos sírios e aos egípcios. E aí, se você parar para pensar que cada um desses povos que entraram em contato com essas histórias deram uma mexidinha aí, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Vocês imaginem aí que sim, existem diversas versões das mesmas histórias. Mas pensando nos primeiros registros, olha só, para vocês terem uma ideia, os 2 primeiros volumes aqui, ó, desta edição, fazem parte do ramo sírio. Olha só, tá escrito aqui, não sei se vai dar para vocês verem, ó. Volume 1, ramo sírio, volume 2, ramo sírio também. E os outros 3 volumes fazem parte do ramo egípcio. E esses contos da Sherazade, né, que é a nossa narradora principal aqui nestes livros, são uma mistura danada de histórias fantásticas. Algumas delas acontecem em lugares lendários, outras em lugares conhecidos. Você tem personagens inventados, personagens que são tipos, personagens sobrenaturais aí de toda sorte. E você encontra aqui também algumas histórias sobre personagens históricos, principalmente os reis da Síria, e enfim. E quando eu digo que nesta coleção você vai encontrar de tudo, é de tudo mesmo, tá, gente? Então, como eu disse pra vocês, você tem contos fantásticos, você tem fábulas, você tem narrativas com lição de moral ao final, você tem regras para o bem viver. Uma dessas histórias, inclusive, vai conter ali hábitos, né, os bons hábitos de governantes. Está aqui no volume 4, ó, deixei até marcadinho. Nesta edição aqui, isto está na página 301, mas está também na noite de número 753. São 1001 noites, certo? Pois então. Tem uma subdivisão aqui chamada Como Dividir o Dia do Soberano. E aí você tem ali, olha só. Os antigos reis dividiam o dia em 4 partes. A primeira, para a adoração de Deus Altíssimo. A segunda, para analisar os assuntos do poder, fazer justiça aos oprimidos, sentar-se com os sábios e os dotados de intelecto para administrar as coisas, a condução do povo, a execução das ordens e do protocolo, a escrita da correspondência e o envio de mensagens. A terceira, para comer, dormir, munir-se das coisas do mundo e gozar o seu quinhão de alegria e felicidade. A quarta, para caçar, jogar bola, atirar flechas, apostar corrida e coisas semelhantes. Então, segundo os antigos árabes, ó, isto aqui é o que fazia, né, estes hábitos aqui faziam um bom soberano, certo? E dentro deste balaio aí de tudo que você vai encontrar aqui dentro, você vai encontrar contos eróticos daqueles, viu? Mas você vai encontrar também histórias de amor romântico. Você vai ter aqui a história de um casal que se encontra em sonhos. Passam anos ali sonhando um com o outro até que finalmente, né, depois de muitos perrengues, eles se encontram, né, o destino finalmente os une em carne e osso. Você tem aqui também tragédias. Você tem comédia também, você tem muitas histórias de confusões, bem atrapalhadas mesmo, tipo pastelão, tá? Inclusive tem uma aqui que eu adorei. Gente, acho que é uma das minhas histórias favoritas aqui, que é a história de um morto. Vocês se lembram de um filme dos anos 80 chamado Um Morto Muito Louco? Pois é, aquela história saiu daqui também, mas então... Essa história tem cada desdobramento que... Bom, enfim. Como eu ia dizendo, todas essas histórias, inclusive algumas histórias bem consagradas, bem conhecidas aí de todo mundo, como por exemplo a história de Aladim, a de Ali Baba e os 40 Ladrões, a de Simba, o Marujo. Então, todas essas histórias estão aqui nesta coleção, de certa forma,
coladas. Então, existe uma história maior por trás de tudo isso aqui. Existe alguém contando essas histórias para outras pessoas. E existe um motivo maior ainda para que todas essas histórias sejam contadas, que é basicamente a história da Sherazade e do Sultão. Eu vou colocar aqui na tela o nome certinho dela. A pronúncia original deste nome é outra, mas eu vou usar aqui, né? Peço licença para utilizar aqui a pronúncia mais conhecida por aqui, tá certo? Mas então, a história da Sherazade também, como a de Aladdin, do Alibaba e tudo mais, é uma história que todo mundo conhece, mesmo sem nunca ter lido o livro das Mil e Uma Noites. Então, o interessante aqui é conhecer o que levou, né, Sherazade a se tornar esta grande contadora de histórias que todos nós de alguma forma conhecemos. É assim que começa, então, o primeiro volume. A história é longa, eu vou dar aqui uma resumida de leve, tá? Só para efeito de sinopse, mas essa história que a gente chama de moldura, que vai englobar aí todas as outras histórias que serão contadas pela Sherazade, só vai ter o seu desfecho, então a história moldura, a história por trás de todas as histórias, só terá desfecho aqui, ó, no quarto volume. Portanto, na 11ª noite, certo? Então vamos à moldura. Bem, nós temos então aí dois irmãos. O Shah-Zaman, que é o mais novo, e o Shahryar, que é o mais velho. Shahryar é um grande guerreiro, um grande cavaleiro, desbravador, tanto é que ele se estabelece como sultão. Um belo dia o sultão manda seu próprio vizir em busca de seu irmãozinho. O vizir encontra o Shah-Zaman já casado, estabelecido, e ele começa a se preparar para essa viagem que ele vai fazer com o vizir de volta lá para encontrar seu irmão mais velho, que agora é sultão, certo? Pois muito bem, ele está lá se preparando para essa viagem. Só que é um preparo que leva dias. E em meio a esses preparos, ele meio que vai se ausentar de casa. Só que aí um belo dia, tá tudo pronto, ele volta para casa para se despedir da esposa. E qual não é sua surpresa ao descobrir sua esposa dormindo com o rapazinho da cozinha? Shah-Zaman, irado, vai fazer o quê? Vai matar os dois ali mesmo. E vai lá pro reino do irmão mais velho, né, todo deprimido com os últimos acontecimentos. Vai ser bom para ele, né, novos ares, tudo mais. Chegando lá, ele é muito bem recebido pelo irmão sultão, que também já está casado, está prosperando, está tudo indo bem, a vida é boa para o sultão, não é mesmo? Bem, ele está lá observando aquele irmão meio cabisbaixo aí por conta dos últimos acontecimentos e resolve então montar uma viagem de pesca. Ou de caça, agora eu já não me lembro. É um dos dois. Mas é isso, tá tudo preparadinho, ele tá animadão pra levar o irmão pra pescar, mas o irmão tá dizendo assim, olha só, não tô bem ainda. Vou declinar o convite, né? Mas como tava tudo pronto mesmo, o sultão vai passar o fim de semana pescando ou algo assim e deixa o irmão lá descansando em seu palácio. O que acontece? A esposa do sultão deve ter achado que os dois tinham ido viajar e aí ela resolve que seria uma boa ideia armar um bacanal para ela, suas criadas e seus escravos. E o irmão que tinha ficado ali no palácio acaba vendo tudo aquilo. E aí ele fica numa posição meio estranha, né? Porque, por um lado, ele tá pensando assim, olha só, isso aconteceu comigo, tá acontecendo com meu irmão, que é o sultão. Ou seja, esse é o tipo de coisa que pode acontecer com qualquer um, não é mesmo? Então ele tá meio que aliviado. Por outro lado, ele tá pensando assim, bem, meu irmão vai voltar a qualquer momento e eu vou precisar contar pra ele o que aconteceu. E não dá outra, né? Ele conta pro irmão. Então, primeiro você tem aquele momento de negação, mas depois vem aquela coisa do meu irmão não inventaria uma história dessas pra mim. Então, eles armam uma tramóia. A tramóia é a seguinte: eles vão fazer de conta que eles vão viajar no próximo fim de semana novamente pra pescar. Aí eles fazem todos os preparos, não sei o que lá, fingem que vão pra essa viagem, mas ficam disfarçados no palácio. E o que é que nós temos aí? Nós temos novamente a esposa do sultão resolvendo se divertir a valer com os escravos. E aí nós temos o Shahryar, né, o sultão, ficando iradíssimo, matando geral e resolvendo que vai se vingar das mulheres. Ele determina que ele jamais será traído novamente. E como é que ele vai garantir isso? Bem, ele vai se casar todos os dias, vai passar a noite de núpcias com sua nova esposa e pela manhã ele vai matá-la. Na verdade, ele não mata com as próprias mãos, hein? Ele manda o vizir matar essas moças. Pois muito bem. Ele coloca em prática este plano e de repente você tem todas as famílias da região preocupadíssimas com essa situação, certo? Porque a questão é a seguinte, se o sultão escolhe sua filha para desposar, você precisa deixar esta moça ir, certo? Senão ele vai matar a família inteira. Até que as moças da região começam a dar uma rareada. E aí nós temos um pequeno detalhe. Aquele vizir do Shahryar tem duas filhas. Uma mais velha, chamada Sherazade, e uma um pouquinho mais nova, chamada Jinnah.
Sherazade decide que é absolutamente imperioso que ela bote um fim naquela matança. Inclusive, absolutamente imperioso é uma expressão que vocês vão encontrar 1000 vezes, pelo menos aqui no primeiro volume. Nos demais começa a dar uma rareadinha, mas de vez em quando você vai encontrar o absolutamente imperioso. É isso e não existe poderio sem força senão em Deus Altíssimo e Poderoso. Quando vocês estiverem lendo esses livros e passarem por essas duas expressões, vocês vão se lembrar de mim. Mas então, é absolutamente imperioso que Sherazade faça algo. O que é que ela vai fazer? Bem, primeiro a gente precisa entender quem é Sherazade. É essa filha mais velha do vizir, como eu disse pra vocês, e ela é inteligentíssima, educadíssima, leu todos os livros, conhece todas as crônicas, todas as histórias de reis, todas as histórias que alguém já contou ali em sua vizinhança, ó. Resumindo, Sherazade é conhecedora de milhares de histórias e contos. E o seu plano é o seguinte: ela vai se casar com o sultão. O pai tá desesperado porque ele é o vizir que mata as moças no dia seguinte. Já pensou ter de matar a própria filha? Pois então. Mas Sherazade tá decidida. Então ela vai lá, vai se casar com o sultão, vai levar sua irmãzinha como sua dama de honra. E aí, à noite, assim que o sultão estiver saciado, se é que você me entende, a irmãzinha deve bater ali ao quarto nupcial, entrar e dizer que não está conseguindo dormir ou algo assim, e vai pedir a Sherazade que lhe conte uma história. E aí ela vai contar uma história, só que ela vai parar no clímax. No ponto mais interessante da história, ela vai fazer uma interrupção, dizer que está muito cansada e que vai continuar a história na noite seguinte. Mas isso somente se o sultão, né, o rei do tempo, aqui como ela vai chamá-lo, né, permitir. E ela vai botar esse plano em prática. E aí é o seguinte, a história da Sherazade é tão interessante, é tão boa, que o próprio sultão também quer saber como é que ela vai continuar. Então ela sobrevive àquela primeira noite, hein? O plano deu certo pelo menos por uma noite. Na noite seguinte, né, logo depois do sultão se saciar, nós temos a irmãzinha voltando ao quarto e pedindo para que Sherazade continue aquela história da noite anterior. E o sultão também está interessadíssimo. Ela continua a história e para novamente num momento importante da narrativa. E isso vai se repetir noite após noite, por 1001 noites, até o desfecho da história. Aí presta atenção, o desfecho da história vai se dar quando a Sherazade conta a própria história do sultão, de como ele matava todas as suas esposas no dia seguinte e todos os outros detalhes sórdidos, não é mesmo? Bem, a questão é que ao ouvir a própria história, ao reconhecer a própria história, conhece a ti mesmo, hein? Ele vai ter um estalo. Vai ser ali um misto de arrependimento pelas coisas horrorosas que ele fez e gratidão pela Sherazade e por suas histórias maravilhosas terem nos salvo, né, daquele ciclo de atrocidades que ele vinha cometendo. Então é quase como se ele ainda não tivesse se dado conta, né, de que ele tinha feito coisas horrorosas. Só a partir do momento em que Sherazade começa a contar para ele a própria história que ele vai cair em si. Mas perceba que se a última história é a história do próprio sultão e de como Sherazade chegou até ele, o livro se encerra do mesmo jeito que ele começou. Ou seja, este é um livro cíclico e infinito. Se houvesse uma milésima segunda história, seria Sherazade recontando a história que ela conta no dia seguinte para o sultão e assim por diante. E infinitamente, mas então, como eu disse para vocês, existem diversos manuscritos contendo as histórias das 1001 Noites. Nestes diversos manuscritos, muitas vezes você vai encontrar versões diferentes das mesmas histórias, histórias que estão lá em um manuscrito, mas não estão em outros, de modo que nós temos aí 2 detalhes importantes para quem quiser empreender aqui a leitura destes livros. O primeiro é que você não vai encontrar exatamente 1001 histórias diferentes aqui nestes livros. Mesmo porque muitas vezes a Sherazade vai levar noites e noites para completar uma história, né, para completar um ciclo. Mas ela precisa dar um jeito de gerar ansiedade para a história que ela vai contar na noite seguinte. Então, geralmente, ela vai encerrar ali o trecho da história da noite, ou a história que ela completou naquela noite, dizendo algo do tipo, isso aqui não é nada comparado à história que eu vou contar na noite seguinte. Ou ela pode fazer também um dos personagens da história que ela acabou de contar uma história para os demais personagens. Só que aí, essa história aqui, ó, que este personagem vai contar, só será contada na noite seguinte. E assim, meus amigos, nós temos aqui aquele efeitinho de história dentro da história. Uma coisa vai puxando a outra, um detalhezinho da noite anterior que parecia nada vai ser desenvolvido na noite seguinte. E assim vamos. Então, por exemplo, a história de Aladdin mesmo, que tá aqui no 4º volume, vai começar aqui, ó, na noite 514 e ela só vai encerrar essa história na noite de número 591.
Você vê, são noites e noites para contar a história de Aladdin. E assim, a história de Aladdin aqui é bem diferente do desenho da Disney, né? Você tem muitos outros desdobramentos, personagens que foram cortados, obviamente. Além de ser uma história que se passa na China. Vou ler o iniciozinho da história de Aladdin aqui, só pra vocês terem uma ideia, ó. Eu tive notícia, rei do tempo, né? Como eu disse pra vocês, rei do tempo é a forma como ela se reporta ao rei, né? Ao marido, né? Enfim. De que vivia em certa cidade da China um alfaiate pobre, cujo filho, chamado Aladdin, era vagabundo e rebelde desde bem pequeno. E assim começa essa história que ela vai levar mais de 50 noites para desenvolver. E o segundo detalhe bacana para você ter em mente, né, você aí que vai começar a leitura das 1001 Noites, é o de que a numeração dessas noites aí nos diferentes manuscritos são diferentes. Não vão coincidir. Então, assim, em alguma outra edição que você tenha, que tenha sido traduzida de outro manuscrito, pode ser que a história de Aladdin comece, sei lá, na 5ª noite. Então lembre-se de que eu só posso comentar com vocês a edição que eu conheço, que é esta aqui da Biblioteca Azul, tá? Mas então, nesta edição aqui que eu li, a escolha do tradutor e dos editores foi a de manter próximas as noites que contem a mesma história e de seus desdobramentos também. O resultado disso aqui, ó, é uma sequência mais lógica para quem lê. Você está acompanhando a história, você quer saber o começo, o meio e fim daquela história, você vai embora. Então vou dar um exemplo aqui para vocês do volume 3. Este terceiro volume aqui começa com a história do rei Muhammad. E essa história começa na noite de número 198, ó. Você tá lendo a história do rei aqui, tá empolgadão, você não tá nem prestando atenção aqui nos números das noites, porque você tá envolvido com a história, certo? A ideia é essa, só que quando você chega ali na noite de número 230, você tem o final dessa história e na sequência você já parte para a noite de número 251. Por quê? Porque os editores entenderam que existe uma sequência lógica entre essas duas histórias. E aí, quando a Sherazade chega ao final da história de número 275, você volta para a noite 176. Mais uma vez, porque os editores entenderam que a sequência lógica seria esta aqui. Você pode ter um personagem de uma história que foi mencionado na história anterior, entendeu? Muitas vezes nesta edição aqui isso vai acontecer por conta deste esforço de manter aí uma certa unidade. Mas também pode acontecer de, sei lá, você pular da noite 600 para a noite 641 por conta de lacunas presentes nos próprios manuscritos que foram traduzidos. Volto a dizer, não existe edição completona das 1001 Noites. Agora olha isso aqui que interessante. Outro exemplo de confusão por conta da numeração aí das noites está na noite 602. Que segundo Borges, aqui neste livrinho, ó, Outras Inquisições, em um texto intitulado Magias Parciais do Quixote. Sim, o título do texto é sobre Dom Quixote. Aliás, o texto começa sobre Dom Quixote, mas ali no meio ele vai fazer um comentário sobre as 1001 Noites. Este é Borges. Então, na página 64 desta edição, ele diz o seguinte, ó. A necessidade de completar 1001 sessões obrigou os copistas da obra a todo tipo de interpolações. Nenhuma, porém, tão perturbadora quanto a da noite 602. Mágica entre todas. Nessa noite, o rei ouve da boca da rainha, né, da Sherazade, a sua própria história. Ouve o começo da história que abrange todas as demais e também, de forma monstruosa, a si mesma. Intuirá claramente o leitor a vasta possibilidade dessa interpolação, seu curioso perigo? É aqui que você vai precisar ter aquele estalozinho de entender isso aqui, ó. Se a rainha continuar, o rei ouvirá para sempre a história truncada das 1001 Noites, agora infinita e circular. Só que, olha só que interessante, a noite de número 602 não está nos manuscritos. Então, o leitor de Borges, acostumado com as maluquices dele, quando leu este livro aqui pela primeira vez, entendeu o quê? Ora, Borges inventou essa 602ª noite aqui. Mas não, ele vai deixar claro que ele leu As 1001 Noites a partir da edição inglesa traduzida pelo Richard Burton. E lá você tem a 100ª noite direitinho. Tudo isso para dizer para você o quê? Que o fim da história das 1001 Noites, a depender do manuscrito, a depender da edição que você estiver lendo, estará não na 1001ª noite, mas sim na 100ª. E aqui nesta edição que eu li, só vai aparecer no anexo. Anexo número 3, ó, na página 492 desta edição, ó, você tem ali o epílogo, A Noite Perdida de Jorge Luiz Borges. Então, para quem não conhecia aquela edição do Richard Burton, que foi a edição lida pelo Borges,
Ele comenta sobre isso em outros livros que eu já vou mostrar pra vocês também, mas então, é somente no anexo deste 4º volume que nós vamos ter acesso aí ao final da história, este final mágico, né, segundo Borges. A 11ª noite aqui mesmo vai dar conta do casamento em si, da festa de casamento. Então você tem o sultão Shahriar, né, apresentando Sherazade como sua esposa legítima, dando uma festa danada em homenagem a ela, porque ela deu final àquela matança, recuperou a sanidade do sultão, aquela coisa toda. E também nessa noite, quem está se casando é o irmão dele, o Shah-Zaman, o primeiro traído, né, lá do comecinho da história toda. Então, ele vai se casar com Dinah, que é a irmãzinha da Sherazade. Outro detalhe é que todo o 5º volume se passa entre as noites de número 281 e 495. Então quem tem esta edição aqui, vocês podem até dar uma verificada aí, ó. Vocês vão ver que a partir do 2º volume realmente vai ter esse salto aí, tá? Então o livro que teoricamente preencheria esta lacuna aqui dos primeiros volumes seria este 5º aqui, certo? E ao final da noite de número 495, aqui neste 5º volume você ainda encontra, né, um anexozinho com as fábulas. A depender da edição que você tiver, essas fábulas estarão ali por volta das noites de número 150. Cada uma em uma noite diferente para preencher essas lacunas, certo? De qualquer forma, pessoal, você aí que vai começar a ler as 1001 Noites, não importa em qual edição for, eu só posso sugerir que você aceite as escolhas editoriais que foram feitas aí para a edição que você tem em mãos. E siga aí a sequência proposta, né, por esta edição que você tem, que vai dar tudo certo. E outra história que é muito interessante a respeito, né, do livro das 1001 Noites é a história das primeiras traduções ocidentais. Então você tem aquele tradutor francês da época de Luís XIV, né, século XVII, um rapaz chamado Jean Galin, que vai fazer o quê? Ele vai traduzir ali aquele primeiro manuscrito ao qual ele teve acesso, né? Tá lá empolgadão fazendo aquela tradução bacana, né? Não poupando ninguém ali dos exageros sexuais, digamos assim, contidos aqui nestes livros. A época, né, seu contexto ali permitia, então tá joia. Mas a questão é que havia muitas lacunas ali naquele manuscrito, né? As noites estavam ali muito bagunçadas. Então o que ele resolve fazer? Ele tinha um criado chamado Hana, que era árabe. E esse cara era um exímio contador de histórias, adorava contar histórias aí pro seu patrão Jean Galin. Então é isso. É este cara, é este funcionário do Jean Galin que vai contar pra ele a história de Aladdin, a história de Ali Baba e os 40 ladrões. E eu tenho quase certeza que a história de Simba foi contada por ele também. Então veja bem, essas histórias que curiosamente ficaram muito mais conhecidas que as outras, não fazem parte originalmente do manuscrito traduzido pelo Jean Galin. E nem nenhum outro manuscrito. Então foram acréscimos que Jean Galin fez a partir das histórias contadas por seu funcionário. A questão é que, como essa primeira tradução ficou muito famosa no Ocidente, essas histórias foram incorporadas, tá vendo? Isso no século XVII. Mas tem um detalhezinho a respeito da história de Simba, que é o seguinte: vocês vão encontrar outros exemplos disso que eu estou falando para vocês agora em outras histórias aqui das 1001 Noites. Mas Simba chama atenção por ter ali algumas aventuras muito parecidas com as aventuras de Odisseu voltando para Ítaca. Em uma de suas viagens marítimas, ele vai inclusive enfrentar um ciclope. Por conta desses acréscimos que o Galin faz em sua tradução, há quem negue a autenticidade de seu trabalho. Já que essas histórias não constam no original, mas vamos lá. Qual é o original? Não sabemos. Nós não sabemos nem quem foram os escribas, né, que fizeram ali os primeiros manuscritos. De modo que você pode encarar As 1001 Noites como um livro inacabado. Agora veja bem, sendo assim, e sem ter autoria conhecida, tá permitido ou não acrescentar histórias ao compilado? Você aí que está me vendo agora, você acha que Jean Galin foi errado ao acrescentar, né, ao colocar aquelas histórias de Aladdin, de Ali Baba e tudo mais aqui no compiladão dele? Né, afinal de contas, ele coloca essas histórias na boca da nossa heroína Sherazade. Né, dessa forma ela ganha mais noites de vida, evita a própria morte e a morte de outras moças. Isso se você tiver envolvidão aqui na história toda, certo? Mas a questão é que, com ou sem esses acréscimos de Jean Galin, a história já era conhecida como As 1001 Noites, né? Essa coletânea de histórias contadas pela Sherazade a partir daquela história moldura, né? Isso já era convencional, já tinha esse nome. E até hoje nós não temos ainda 1001 Noites certinhas aí nessa coletânea, certo? Bem, neste outro livrinho aqui do Borges, ó, A História da Eternidade, nós temos um texto interessantíssimo sobre os tradutores das 1001 Noites.
Interessantíssimo. Para quem se interessa sobre essa história de Jean Galin e dos que vieram depois, até o Richard Burton, que foi, né, a tradução que ele leu. E na época em que Borges escreve este texto, ó, vou dizer o ano certinho, 1935, né, nós tínhamos aí um de seus tutores, né, que estavam preparando aí uma tradução para o espanhol, né. Mas então, sobre a questão do nome, da pureza do texto e o que é original, o que não é... Bem, olha só o que ele vai dizer. Menos felizes do que nós, os árabes dizem pouco ligar para o original. Já conhecem os homens, os costumes, os amuletos, os desertos e os demônios que essas histórias nos revelam. Então eles não estão nem aí. Quem se preocupa com isso é a gente. Fica, ai meu Deus do céu, qual é a edição mais completa? Qual é a melhor tradução? Então, pro árabe, isso aqui é tipo, sei lá, histórias populares, né, de conhecimento geral. E o Borges dá uma explicação bacana a respeito do título, né, 1001, por que 1001, né? Então, ele vai falar sobre isso aqui neste outro livro, ó, Borges Oral em 7 Noites. Compiladão de palestras de Borges, minha gente, não fica muito melhor do que isso. Aqui você vai encontrar um texto intitulado As 1001 Noites. Na página 127 ele diz o seguinte, ó, no título do livro, né, há uma outra beleza. Creio que ela está no fato de que para nós a palavra 1000 é quase sinônima de infinito. Ah, eu fiz isso aqui 1000 vezes. Tal coisa existe há 1000 anos. Então, pra gente, realmente, isso é verdade, certo? Continuando. Dizer 1000 noites é dizer infinitas noites. As muitas noites, as inúmeras noites. Dizer 1001 noites é acrescentar uma ao infinito. E aí ele continua, olha só. Recordemos uma curiosa expressão inglesa. Às vezes, em vez de dizer para sempre, né, forever, se diz forever and a day, para sempre e um dia. Acrescenta-se um dia a palavra sempre, o que relembra o epigrama de Heine, né, que era um poeta do romantismo alemão, a uma mulher. Ele diz isso aqui, ó, irei te amar eternamente e ainda além. A ideia de infinito é consubstancial com as 1001 noites. Mais pra frente, na mesma palestra, na página 131, ele vai dizer o seguinte, ó. Por que 1000 depois 1001? Acho que por duas razões. Uma, supersticiosa. A superstição é importante neste caso. Segundo a qual, os números pares são de mau agouro. Por isso buscou-se um número ímpar e, por sorte, acrescentou-se uma. Se tivessem posto 999 noites, sentiríamos que está faltando uma noite. Assim, porém, sentimos que nos dão uma coisa infinita e que, para completar, ainda nos dão uma noite de lambuja. Então, a ideia é essa, né? Mas então, falando um pouquinho sobre a minha leitura do livro das 1001 Noites, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu comecei, lá no comecinho de 2021, tentando seguir esse esquema da própria Sherazade aqui, pelo menos, né? Uma história por noite. Mas aí eu descobri que não se tratam de 1001 histórias, e sim histórias que a Sherazade espertamente interrompia para continuar na noite seguinte. Então eu tentava ler uma história, né, um ciclo por dia. Isso começou a pesar um pouquinho, principalmente nas histórias que não eram tão interessantes. É lógico que em meio a 1001 noites de histórias contadas, nem todas serão interessantes para você. E o que eu achei interessante pode não ser o mesmo que meu vizinho ache, certo? Então eu, por exemplo, me diverti pra caramba com o primeiro volume inteirinho, praticamente. Você tem umas coisas que são inusitadamente engraçadas. Por exemplo, a história do pescador e do gênio, que é uma das primeiras histórias aqui que ela conta, que é um cara que tava lá pescando e comendo tâmaras. Aí ele comia a tâmara e jogava, né, o caroço pra trás. Sem querer, absolutamente sem querer mesmo, ele acaba matando o filho de um gênio com um desses caroços que ele tacou pra trás, entendeu? E aí o gênio quer se vingar dele. E aí ele implora para aquele gênio por pelo menos 1 ano de vida a mais. Nesse 1 ano de vida, o que ele quer fazer? Gente, olha só, ele quer pagar todas as contas, ele não quer deixar nenhuma dívida para os filhos. E aí quando dá 1 ano certinho, ele volta, ele faz a viagem de volta e volta àquele lugar onde ele encontrou o gênio. Só que chegando lá, ele vai encontrar outras pessoas que também estavam de viagem, fazendo uma pausinha por ali. E ele conta a própria história para esses caras se compadecem. E quando o gênio chega, né, na hora marcada, eles começam a dizer assim, não, olha só, se a gente contar uma história muito legal pra você, você diminui aqui a sua raiva por esse cara, né, você diminui a pena dele, né, e o gênio diz assim, não, beleza. E aí cada um vai contar uma história, cheia de desdobramentos também. Então, sei lá, metade do primeiro volume é a história desse cara que matou o filho do gênio ali sem querer com caroço de tâmara. Maravilhoso. Tem também aqui
Eu fiquei o tempo todo segurando o segundo volume achando que tava segurando o primeiro. Gente, o primeiro é o azul. Então, tem uma outra história que eu adorei também, que eu acho que tá aqui no segundo volume ou no terceiro. Agora já... Enfim, é a história do Corcunda morto. Você tem um casal que vai convidar esse Corcunda que tava ali na rua, né? Enfim, passando necessidade, pra jantar em casa. Só que esse cara engasga no meio desse jantar e morre. E aí, coitado, aquele casal fica numa situação assim de, poxa, vão achar que a gente matou esse cara. A gente vai ser enforcado por isso. Então eles escondem o corpo do Corcunda. Mas aí, dadas as circunstâncias, você vai ter uma pessoa que vai tropeçar sem querer no corpo do Corcunda. E vai achar que foi o tropeção que ele deu no cara que o matou. E ele também precisa esconder esse corpo. Então assim, quando você vê, você já leu ali a história de meia dúzia de pessoas que sem querer esbarraram com o corpo daquele morto e acharam que foram eles que o mataram. Só que esse Corcunda era tipo o bufão preferido do rei da China. Vai vendo a Sherazade, ó, ampliando as histórias dela aí pra sobreviver, não é mesmo? Vai vendo onde é que ela chega. Mas então, aí chega o rei da China e quer vingança, né? Ele quer que aquelas pessoas ali, né, quer que o culpado morra. Mas você tem meia dúzia de pessoas dizendo, não, fui eu. E cada um vai contar uma história muito triste de vida pra ver se o rei da China se compadece e os deixa vivo. Gente, é maravilhoso. Aí você tem a história do Alibaba também, que é aquela história de fantasia, cheia de viagens que vão lembrar ali a Odisseia. A história de Aladdin, que também é complicada pra caramba. O quinto volume que vai trazer a história aí do rei Unamã e seus filhos. Aí são sempre aquelas histórias de crianças que se separam, né? Os irmãos que ficam separados por anos e anos. Aí eles finalmente se reencontram. Mas a história não termina com reencontro, né? Sherazade precisa continuar a história. Então ela vai criando entrever em cima de entrever, ó. Tá tudo aqui também nesse quinto volume. Mas não vou mentir pra vocês. Existem histórias aqui que são bastante cansativas, algumas que são bastante repetitivas também. Você tem aqui histórias que são claramente fantasias eróticas. Algumas delas são bem gráficas mesmo, né? Então, se você se choca com esse tipo de coisa, talvez você não queira ler aqui As Mil e Uma Noites. Mas, cara, é um compiladão de tudo. Você tem todos os elementos de boas histórias sendo contadas aqui. Não fossem aí esses elementos muito violentos, você tem algumas descrições de batalhas, principalmente aqui nesse quinto volume, ó. Porque aqui você tem um pano de fundo, né, nesta história completinha aqui no quinto volume, você tem um pano de fundo histórico bem montadinho. Você tem aqui uma história que vai se desenrolar na Idade Média, nas guerras entre os árabes e os bizantinos. Então aqui, principalmente, você vai ter umas descrições de batalhas que são bem interessantes. Mas as brigas em geral, então assim, o professor Jarouche aqui não poupou ninguém dos palavrões, né, então. Esta aqui não é uma tradução polida, e que bom. Outra coisa que aconteceu comigo também ao longo deste ano e meio foi que eu fiz aí diversas longas pausas também, principalmente entre um livro e outro. Mas assim, os retornos, né, As Mil e Uma Noites, sempre foram retornos bastante agradáveis. Geralmente era mais ali para o meio dos livros que eu começava a dar ali sinais de cansaço. Você começa a ver que boa parte das histórias da Sherazade começam iguaizinhas. Então tem sempre lá um mercador fazendo alguma viagem, ou algum príncipe que vai precisar se disfarçar para fazer uma coisa X. Mas o desenvolvimento das histórias são sempre surpreendentes. Então, para mim, muitas histórias aqui foram deliciosas. Eu li várias noites, assim, uma atrás da outra ali, só para poder completar aquela historinha mesmo, porque eu não conseguia parar. Mas outras me levaram mais tempo, porque longas. E algumas das reviravoltas não me convenceram. Mas, de novo, né, você tem que entrar numa leitura como esta aqui com a suspensão de descrença. Mas cada uma dessas histórias contadas pela Sherazade vai ter desdobramentos importantes para a próxima história. Então não pule. Fica essa dica aí pra você. Os capítulos mesmos, né, que são essas noites aí, são bem curtos, tá, pessoal? Então aqui você tem o início de uma noite, que termina aqui, ali já começa a próxima. Então assim, organizando direitinho, você vai ler tranquilamente aqui As Mil e Uma Noites. Só vai demorar um pouquinho. Mas é isso, pessoal. Recomendo fortemente a experiência pra vocês. E, de novo, não importa a edição que vocês começarem a ler. Eu só posso recomendar pra vocês com tranquilidade esta edição aqui, que até o momento está em 5 volumes, porque foi esta aqui a edição que eu li. Mas existem outras, os links estão todos na descrição do vídeo. Escolha aí a melhor edição pra você e divirta-se. Volto a recomendar para vocês esses 3 livros do Borges, né? Este aqui, que é o Borges Oral e 7 Noites. Você tem também o História da Eternidade e também o Outras Inquisições. Borges era um grande leitor aí das Mil e Uma Noites, gente. Aliás, Borges era um grande leitor, ponto, né? Mas enfim.
Vou deixar os links para esses 3 livros na descrição do vídeo também. Lembre-se de que ao adquirir quaisquer itens a partir dos links lá de baixo, você está ajudando o canal. Então já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Além dos textos do Borges, eu vou recomendar para vocês também o vídeo do Literatura Fundamental sobre As Mil e Uma Noites. O entrevistado é inclusive o tradutor aqui desta edição, né, o professor Jarouche. Então vale muito a pena vê-lo falando sobre o seu trabalho. E o melhor vídeo sobre As Mil e Uma Noites que vocês vão encontrar aqui na internet é o vídeo da Rê. Ela tem um canal chamado Culturaria da Rê, a professora Renata. Vocês vão reconhecê-la do Nova Acrópole. Ela tem um vídeo maravilhoso chamado As Mil e Uma Noites, Mitologia Árabe. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes quero agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Aqui ao lado você está vendo os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!